A profecia das duas testemunhas. As Escrituras Sagradas já haviam profetizado a respeito de toda a profanação e blasfêmia que os prevaricadores criariam e propagariam através de crenças abomináveis. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Aqui é ressaltado sobre o período de 1260 anos, em que o papado manteve grande autoridade, e a palavra de Deus foi humilhada através das crenças corruptas criadas pela Igreja Católica, e onde os servos do Altíssimo foram fortemente perseguidos. Além disso, nesse grande período, muitos movimentos profanos rejeitaram e deturparam as Escrituras, como por exemplo, a maçonaria, o iluminismo, e o culto da razão e do Ser Supremo. Não podemos esquecer também do deísmo, que apesar de não ser considerado um movimento, ele rejeitou a palavra de Deus, e esteve presente dentro dos conceitos de muitos indivíduos. São estas as duas oliveiras, e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente, deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Apocalipse capítulo 11, versículos do 4 ao 6. Nestes versículos é explicado e advertido que as duas testemunhas, o Novo e Antigo Testamento, possuem um grande poder, pois trata-se da voz de Deus, capaz de profetizar, fazer milagres e prodígios, e também de destruir aqueles que pretendem lhes fazer mal. Além disso, as duas testemunhas nos alimentam e nos sustentam espiritualmente. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Apocalipse capítulo 11, versículos do 7 ao 10. Aqui é profetizado a respeito dos Estados Unidos e a França, a besta que emerge da terra, a qual possuía 2 chifres, e toda a sua luta contra a palavra de Deus. Pois foram os americanos que influenciaram os franceses a buscarem a revolução, já que os Estados Unidos tiveram êxito em sua procura por liberdade política e religiosa. Os 2 chifres relatados na profecia simbolizam a união entre estas duas nações, pois além de possuírem pensamentos semelhantes, a França vendeu aos Estados Unidos um grande território no ano de 1803. Durante a Revolução Francesa, as duas testemunhas foram mortas através do iluminismo e do culto do Ser Supremo, que rejeitavam a Bíblia e sua autoridade. Porém, a maior de todas as abominações presentes nesta época foi o culto da deusa da razão, que além de zombar e insultar a palavra de Deus, ainda a queimava publicamente. E assim, as duas testemunhas foram mortas, e houve imensa alegria entre os prevaricadores por conta disso. Conceitos de liberdade, ou seja, o repúdio aos mandamentos de Deus, espalharam-se por toda parte, e infectaram as mentes de muitas pessoas. E então um decreto foi emitido na França, entre os anos de 1793 e 1797, no qual proibiu a Bíblia Sagrada. Assim como o versículo diz, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. O decreto durou cerca de 3 anos e meio, exatamente como foi relatado na profecia.
Além disso, a chamada Era da Razão, que foi assim intitulada por muitos revolucionários, e entre eles estava Thomas Paine, durou de 1794 a 1796. E neste período houve um forte questionamento da autoridade da Bíblia, e a defesa do deísmo, o qual insinua que Deus existe, por meio da razão. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas, ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12. Entretanto, as 2 testemunhas reviveram e foram postas de pé, porque elas pertencem a Deus. O mal pode tentar feri-las, mas jamais conseguirá destruí-las. Após sobreviverem durante séculos, hoje as 2 testemunhas estão em nossas mãos, prontas para ensinar e nos guiar até o caminho da salvação. Basta buscarmos o bem e a justiça, pois foi isso o que elas mais propagaram e ainda propagam a todos. Agora que entendemos a respeito da profecia das 2 testemunhas, nos próximos vídeos, iremos então estudar mais fatos históricos, que remetem ao período em que elas foram mortas, onde houve grande euforia por parte dos incrédulos e perversos.